Bom dia, oitavo ano, mais uma semana se iniciando. Hoje, segunda-feira, 22 de março de 2021. Eu sou o professor Eugênio e sejam bem-vindos a mais uma aula de história. A aula de hoje é a Era do Iluminismo. Era do Iluminismo. No século XVIII, um conjunto de ideias gerou transformações que levantaram a mudanças profundas nas bases das sociedades do antigo regime. Essas ideias foram chamadas de Iluminismo. Os pensadores iluministas valorizavam a razão, a liberdade de pensamento e a expressão e o progresso científico. Características do Iluminismo. O nome Iluminismo vem da ideia de que a razão ilumina a mente das pessoas. Segundo os pensadores iluministas, a razão é a capacidade dos seres humanos de conhecer, compreender e julgar. O iluminismo, também conhecido como Ilustração ou Filosofia das Luzes, foi um movimento cultural amplo que se desenvolveu na Europa entre os séculos 17 e 18. Teve um erro de digitaçãozinho aí, mas foi o século 18, principalmente na Inglaterra e na França. As ideias iluministas inspiraram a Revolução Francesa e as independências na América e ecoam até os dias atuais. De modo geral, os iluministas tinham em comum a confiança na razão e a certeza de que as pessoas eram capazes de desenvolver a racionalidade. Por isso, criticavam o antigo regime e procuravam indicar caminhos para a construção de uma nova sociedade com novos valores. Apesar disso, os pensadores iluministas não concordavam entre si em relação a todos os assuntos. O que os iluministas criticavam? Os pensadores iluministas criticavam o antigo regime. Em vários aspectos, eles combatiam, por exemplo, o absolutismo monárquico, os privilégios da nobreza, a interferência do Estado na economia e a divisão da sociedade em estamentos, que era o primeiro estado formado pelo clero, o segundo estado que era formado pela nobreza e o terceiro estado que incluía os demais grupos sociais, ou seja, aqueles grupos que sobravam e não se encaixavam nos outros dois primeiros. Lutavam também contra o poder da Igreja Católica. Na opinião deles, a Igreja pretendia controlar ideias e as crenças das pessoas. Em outras palavras, as autoridades católicas não permitiam a liberdade de pensamento e religião. Eles achavam que as pessoas eram controladas pela Igreja, ou seja, elas não podiam expressar seu pensamento, pois a Igreja Católica não permitia. Na política, eles defendiam que a ideia de que o poder do rei deveria ser limitado por leis e que o governo precisava garantir o direito à vida, à liberdade e à propriedade privada. Ou seja, eles queriam que o poder que o rei tinha sobre tudo e todos fosse limitado. Na economia, propunham liberdade para agir nos mercados, que seriam dirigidos pelo jogo da oferta e da procura. Em relação à fé, os iluministas defendiam a tolerância religiosa, ou seja, o respeito à liberdade de crenças. Eles acreditavam que as pessoas tinham a liberdade de seguir qualquer religião, e se por acaso não quisesse seguir nenhuma, a pessoa tinha esse direito de não seguir, pois nesse tempo a Igreja Católica predominava e queria que ela fosse seguida por todos. O Iluminismo e o mundo atual. O Iluminismo contribuiu para difundir princípios que influenciam na organização social e política de vários países do mundo contemporâneo, sobretudo nas democracias ocidentais. Esses princípios estão baseados em dois: são eles o primeiro, nos direitos fundamentais do indivíduo, e o segundo, na limitação do poder do governante. Vamos ver agora alguns dos princípios utilizados como exemplo na Constituição Brasileira de 1988. Na primeira parte aí nós temos os princípios iluministas e no segundo nós temos a Constituição do Brasil. O primeiro, limitação do poder governante.
Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos diretamente no termo desta Constituição. Título 1º, artigo 1º, parágrafo único. Segundo, divisão dos poderes do Estado. São poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Título 1, artigo 2. Igualdade jurídica entre as pessoas. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se brasileiros e os estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito da vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Título 2, artigo 5º. Liberdade de expressão. É livre e manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Título 2, artigo 5º, parágrafo 4. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação independente de censura ou licença. Título 2, artigo 5º, parágrafo 4. Tolerância religiosa. É inviolável a liberdade da consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Título 2, artigo 5º, parágrafo 6. Respeito à dignidade do indivíduo. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Título 2, artigo 5º, parágrafo 2. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Título 2, artigo 5º, parágrafo 3. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível. Título 2, artigo 5º, parágrafo 42. E por último, direito à educação. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovido e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Capítulo 3, artigo 205. Bom, gente, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Agora vamos pro WhatsApp fazer nossa atividade do dia.